Bem, alunos do nono ano de Silva de Jardim, aqui é o professor Igor. Vamos para mais uma aula hoje sobre o golpe militar de 64. Governos militares no Brasil. Vamos lá. Revisão, né? A última aula eu falei tão rápido de João Goulart. Vamos fazer uma revisão aqui. O planeta na década de 60. Conhecido período dos anos 60 foi o tempo em que vários países do Ocidente deram uma guinada à esquerda no início da década, com a vitória de Kennedy nas eleições de 60 nos Estados Unidos, da coalizão de centro-esquerda na Itália, os trabalhistas no Reino Unido. No Brasil, João Goulart virou o primeiro presidente trabalhista com a renúncia de Jânio Quadros. A década de 60 representou a realização de projetos culturais e ideológicos alternativos. Época do rock de garagem, a margem dos grandes astros do rock e dos movimentos de cinema e do teatro de vanguarda. Época dos Beatles, do Papa João XXIII, década da Revolução Cubana. Olha só, hein? Uso da informática para fins comerciais e o ARPANET, que se tornaria o embrião da internet, se bem que ainda estava muito longe de uma internet naquela época. Época também que os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço. Época em que o homem foi para a Lua. Essa década foi também a década de uma sonda dos Estados Unidos que alcançou Marte e meses depois a União Soviética descia um robô em Vênus. Que década, hein? Década de 60. E foi a década também do golpe militar no Brasil. Nessa época aí nascia o jornal A Folha de São Paulo. O skate era uma febre no país. A Jovem Guarda, que você nem sabe o que é, né? Mas a sua mãe deve saber, se tornava um fenômeno. Se a mãe não souber, a avó sabe. A TV Globo era inaugurada em 65. O personagem de história em quadrinhos Cascão tomou banho de verdade e contra a vontade do seu criador, Maurício de Souza. Isso na década de 60, hein? Em 62, o Brasil é campeão mundial pela segunda vez, campeão de futebol, Copa do Mundo. Brasília se torna a capital do país. Jânio Quadros sucede Juscelino e renuncia cerca de 7 meses depois. Aí vem João Goulart. Esses são os anos 60. Lutas operárias chegam ao auge. Em 62 é aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Cogita-se a reforma agrária. É apresentado o Plano Trienal. A sociedade se aproxima de um modelo americano de vida através do consumo, enquanto o governo mostra tendências cada vez mais socialistas. Em 63 é realizado um plebiscito popular que vota a favor da volta ao presidencialismo. Isso é importante porque quando João Goulart assume o poder, a elite capitalista estava desconfiada no Brasil que João Goulart, que era um nacionalista, poderia corromper os ideais liberais. Então, é criado o governo parlamentarista. O Brasil foi um país parlamentarista. O que é o parlamentarismo? É o tipo de república em que o primeiro-ministro detém o poder executivo e o presidente, né, é apenas uma figura de apoio, de acréscimo dentro desse poder executivo. Ele não tem o poder executivo só em suas mãos. Mas houve um plebiscito. O que é plebiscito? É quando todo o povo do país é convidado a votar. Houve um plebiscito e assim o presidencialismo voltou ao Brasil em 63 e aí o pessoal vai ficar, né, a elite vai ficar doida. Logo depois de um ano vem aí o golpe militar. A conjugação desses fatores terminaria por conduzir o nacionalismo reformista de João Goulart ao fracasso. O estopim do golpe militar aconteceu em 64, quando João Goulart, Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Atenção! Lá na Central do Brasil ele deu esse discurso e pronto. Isso aqui, pessoal, o povo olhou, os empresários olharam, os Estados Unidos olharam, porque os Estados Unidos estiveram envolvidos nesse golpe militar brasileiro e pensaram assim, caramba, João Goulart, o presidente do Brasil, é comunista, tem que tirar ele do poder. Pois é. E aí, através de uma complexa conjugação de fatores que não dá para explicar aqui, o que aconteceu é que no dia 2 de abril, João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre, depois foi buscar exílio e começa o regime militar
no Brasil. O que foi o golpe militar? O mundo estava em Guerra Fria, o mundo tinha que escolher, os países tinham que se alinhar em capitalismo e socialismo, e o Brasil, se alinhou ao lado capitalista. As medidas de João Goulart estavam alinhadas ao comunismo, o que contrariava a orientação política, os americanos, o setor conservador, os americanos e tudo. Então, como já foi dito, para poder colocar o Brasil novamente nesse eixo bipolar, nesse eixo capitalista, houve o golpe militar. Os governos militares, vamos lá? Houve um milagre econômico, assim foi dito na época, de 69 a 73, mas na verdade, realmente, o Brasil se tornou a 8ª economia do mundo, porém se tornou ultra endividado e essa riqueza toda foi parar somente na mão de ricos. Não houve uma distribuição de renda, o povo não sentiu os efeitos dessa prosperidade econômica. Então, a ditadura militar, ou o regime militar, foi uma época de concentração de renda, de expansão de crédito ao consumidor, sim, mas também de endividamento. As pessoas ficaram mais endividadas ainda, porque o que adianta você expandir o crédito se você não tem um aumento real de salário e da renda, uma distribuição de renda. E a abertura externa da economia brasileira, o que gerou também nessa época um endividamento gigantesco do nosso governo brasileiro. Vamos aqui ao resumo do modelo político dos governos militares. Os militares impuseram um governo baseado na centralização de poder, no fortalecimento do executivo, controle da estrutura partidária, dos sindicatos e censura. Olha só, o que é um regime militar aqui? Perseguir aqueles que eram contrários ao governo, prender aqueles que tinham um pensamento, uma expressão pública que era contrária ao governo, ou supostamente era contrária. Muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas pelo simples fato de pensar diferente e falar diferente aquilo que o governo não aceitava. Nessa época havia 2 partidos políticos, Arena e MDB. Esse MDB fazia uma oposição de fachada. Esses partidos aqui eram apenas um cenário, um teatro, porque o que acontecia, na verdade, era uma ditadura. Era um presidente militar sucedido por outro presidente militar e assim sucessivamente. Vamos lá. Nessa época aqui, a lei de greve foi criada proibindo qualquer tipo de greve de natureza política, social ou religiosa. Ou seja, foi um período em que a população brasileira perdeu sua liberdade de expressão, seja na greve, seja de qualquer outra forma. É criada a lei de imprensa, a lei de segurança nacional. Ninguém poderia publicar qualquer livro, notícia, artigo de jornal, ou música, ou filme que falasse minimamente contra ou diferente daquilo que era a orientação do governo. Não havia liberdade. Temos aqui o primeiro presidente da ditadura militar, regime militar. Temos aqui o segundo, que foi através dele, no governo dele, que foi promulgado, aprovado o ato institucional número 5, considerado o pior de todo o regime, permitindo pena de morte, perseguição, tortura. Mas vamos lá. Aqui eu tenho aqui um resuminho do ato adicional número 5, concedia um grande poder ao presidente da República. Nesse poder, o presidente podia intervir nos estados, poderia suspender direitos políticos, poderia cassar mandatos, ou seja, o presidente tinha quase um poder absoluto, através desse ato institucional. Temos aí o terceiro presidente militar, Emílio Garrastazu Médici. Temos aqui Ernesto Geisel. E temos aqui, eu coloquei esse resumo de Vladimir Herzog, porque é emblemático demais. Foi um jornalista, um homem da TV Cultura, que foi encontrado morto, supostamente enforcado, nas dependências do 2º Exército em São Paulo, em 75. Tá? O que acontece? Assim como Herzog, muitos professores, jornalistas, cantores, artistas, que eram contrários ao governo militar, eram presos, eram torturados e até mortos. O escândalo, nesse caso, foi aparecer a notícia de que Herzog cometeu suicídio numa sala de prisão tentando se enforcar.
quando essa mesma cela e nesse mesmo ato havia assim claros indícios de que foi, na verdade, um cenário montado, que mataram ele, na verdade, que torturaram ele. Então, por que eu destaquei isso aqui? Porque é um resumo do que é o regime militar. Muita coisa poderia ser dita agora sobre Geisel, sobre Médici, que o Brasil se tornou tricampeão de futebol. Poderíamos aqui falar sobre a construção da ponte Rio-Niterói, foi inaugurada em 75, que aí o estado do Rio de Janeiro tinha o estado da Guanabara, né? Tanta coisa poderia ser dita, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, para mostrar que esse tipo de governo de exceção não pode voltar no Brasil. Não podemos aceitar um governo que limita a liberdade do povo se expressar, ok? E temos aqui o governo também do general João Figueiredo, tá? Que herdou uma grave crise econômica dos seus antecessores. Bem, eu coloquei aqui alguns artistas da época que sofreram com a censura durante o regime, como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Elis Regina. Censuras no cinema e no teatro, vale a pena você dar uma pesquisada sobre isso. Músicas belíssimas, expressões artísticas e poéticas maravilhosas desse período tão negro da nossa história. Quando eu falo um período negro, eu falo porque qualquer tipo de coerção, de limitação da liberdade de expressão, de obstrução do regime democrático de direito é sim uma coisa negra e terrível. Tá? Aqui eu botei uma música, a campanha das diretas. Entre os últimos meses de 83 e 84, o Brasil foi agitado por um dos maiores movimentos cívicos da história, a campanha direta já. O que foi essa campanha? O povo brasileiro, numa crise econômica terrível e numa crise política também, que nem preciso dizer, estava cansado de ter presidentes militares que não foram eleitos pelo povo. Surgiu então as campanhas das diretas já. Campanhas que levavam milhares de pessoas às ruas para gritar diretas já, vamos voltar novamente para presidente. Então artistas, jogadores de futebol, jornalistas se envolveram nesse movimento, aderiram a esse movimento que ganhava cada vez mais força, até que isso derrocou com o fim do regime militar. Quando a emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso em 84, um dos líderes do movimento que incendiaram o país em defesa do voto livre sentiu que chegara a sua hora. Mesmo tendo que recorrer ao colégio eleitoral, composto em sua maioria por deputados, Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro de oposição. Venceu. Data, olha só isso aqui, senhores, data que simboliza o fim de mais de 20 anos de ditadura militar. Foi aqui. Foi uma eleição indireta? Foi. O povo ainda não votou no Tancredo Neves, mas pelo menos o Tancredo era um presidente civil, ele não era militar, ele foi eleito indiretamente, mas ele não era militar. Depois ele morre, ele teve uma diverticulite, morreu sem tomar posse, vem José Sarney, e no fim do governo de José Sarney, o povo vai finalmente, depois de tanto tempo, votar para presidente e vai eleger Fernando Collor de Mello. Mas aí, meus amigos, é história para outra aula. Eu agradeço a sua atenção, desculpa a minha pressa, mas eu entendo que é melhor falar pouco e pontualmente do que falar muito e se perder no mundo de informações e você não vai conseguir absorver nem prestar atenção. Agradeço a sua atenção, muito obrigado a todos e tchau.